Olá, bem-vindos. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a delegada Rebeca Cordeiro, que vai conversar com a gente sobre o Junho Violeta, que está próximo, e o cenário e a conjuntura do segmento idoso, quanto na questão violência, maus tratos. Vamos conversar com ela, que ela tem muita coisa a nos falar. Seja bem-vinda, delegada Rebeca, aos nossos estúdios, à TV Assembleia, canal 7 da Claro TV. E é um prazer. Obrigada, Silvestre. É um prazer muito grande estar aqui também com vocês. Delegada, quem representa hoje uma delegacia especial de proteção à pessoa idosa? Quem representa uma delegacia especial à pessoa idosa? Nós sabemos, a senhora explique, se explique que a senhora vai explicar melhor. Pronto. Como eu estava dizendo a você, a delegacia não é apenas de pessoa idosa, né? Ela é de grupos vulneráveis. Então, pessoas idosas, pessoas com deficiência, minorias, de uma forma geral. Mas a existência de uma delegacia voltada à pessoa idosa representa principalmente, eu acho que o reconhecimento estatal da necessidade de um tratamento especial a esse grupo de pessoas. Infelizmente, o respeito não vem junto com a idade, não acompanha a idade. E a nossa sociedade pensa dessa forma, né? Ela diminui, infelizmente, como é que diz? A importância da pessoa idosa. Então, é necessário uma delegacia especial para proteger essas pessoas. Não só vulneráveis, como vulnerabilizadas. Vulnerabilizados, né? Como a senhora explicou muito bem, que o idoso, ele se encaixa, né, nesses dois, vamos dizer, nessas duas camadas de ser vulnerabilizado e ser uma pessoa vulnerável socialmente. Né? Ele é vulnerabilizado pela sociedade, pela forma como a sociedade o enxerga, e pela realidade estatal, que também não auxilia tanto quanto deveria, mas também é vulnerável porque... Desgaste humano. Por causa do desgaste humano natural. Natural do tempo. Exatamente. Né? O tempo está aqui e a gente vai tentando ultrapassá-lo. Né? Verdade. E aí tem outras questões gerontológicas. Na prática, qual a importância de uma delegacia de pessoa idosa para o saber viver 60 a mais? Pronto, ela é de suma importância. Né? O saber viver 60 a mais inclui autonomia, e a delegacia está aí para garantir que o direito do idoso, né, a autonomia do idoso seja respeitada. A gente sempre diz isso. Chegam pessoas constantemente lá na delegacia. Meu pai insiste em morar sozinho, não quer ir morar comigo. Eu digo assim, enquanto ele tiver saúde e capacidade de entendimento para decidir, ele tem direito. Vamos dar um jeito dele viver bem sozinho, mas ele tem direito de decidir. Então, a autonomia é essencial, as pessoas têm que aprender que o idoso tem direito a essa autonomia. A segurança é essencial, né? Nós temos que garantir isso, e o direito à dignidade. Essa autonomia que a senhora chama faz parte de um combo de consciência gerontológica, né? Tanto da pessoa idosa quanto dos arredores. Exatamente. A gente tem que entender que cuidado não é controle. Pronto, era isso que eu queria chegar. Então desse combo de consciência, está aí, cuidado. Que nós temos leis, regras, cursos para você ser cuidador. As pessoas pensam até que ser cuidador é só profissional. Ser cuidador é só quando precisa de, vamos dizer, de uma conduta patológica, medicamentosa. Não, ser cuidador também é cuidar do lado emocional, é estar perto, é conversar, é não deixar o idoso se sentir isolado, não deixar o idoso ser vítima de violência patrimonial. Isso também é cuidado. Ser cuidador, quando a gente fala cuidador, a gente não está falando de um profissional que vai cuidar de uma pessoa doador. Doente. Doador, né? A gente está falando de quem está ao lado, cuidando. Cuidando, vivenciando, respeitando, né? Isso. Principalmente, né? Cuidando com respeito. Né? Convivendo. É saber
saber se pôr no lugar, né? Exatamente. Saber se pôr no lugar que um dia vai ser... Que um dia não. Os mais jovens, ele tem um velho lá dentro, ninguém sabe como é que vai ser esse velho lá no futuro. O adulto também tem, com mais proximidade, né? Exatamente. E se inspirar e conquistar, se inspirar, conquistar e aprender já essa etapa de vida como é, através dos idosos de hoje. Exatamente. Eu sempre gosto de conversar com eles. Antes de delegada, quem era a Rebeca no compromisso humano e profissional da proteção das pessoas idosas? Eu sei que a senhora, só para fazer essa ressalva, eu tenho de fazer. Sei que a senhora tem um cuidado afetivo, que eu sou fã do cuidado afetivo que a senhora tem com sua mãe. É verdade. Então, a Rebeca, antes de tudo, é uma filha. Gostaria de dizer neta, mas infelizmente eu não tenho mais meus avós. Mas é uma filha, né, que tenta, ao máximo, respeitar a liberdade e a autonomia de minha mãe, enquanto cuido e protejo tanto quanto eu posso. São exemplos para a sua velhice? São exemplos para minha velhice. Minha mãe tem 77 anos de idade, mora sozinha por escolha própria, não quer morar com outra pessoa, tem uma vida social extremamente ativa, o que é extremamente importante para a saúde mental de qualquer pessoa. Tem um grupo de amigos extremamente ativo, nunca está parada em casa, faz aula de dança, faz aula de pilates, entendeu? Inventa coisa para fazer, diz que vai estudar inglês, agora quer aprender francês, e a gente está estimulando, vá, bora, vamos embora, Diante desse exemplo, a senhora delegada aqui em Maceió, de uma delegacia que tem um ramo especial para a pessoa idosa, aí eu te pergunto, e diante desse perfil da tua mãe, a senhora recebe mais homens, reclamação, denúncia, seja lá qualquer tipo de atividade que seja para a delegacia, ou mulheres? A vítima mais mulher. Mas também a gente tem muita denúncias contra homens, principalmente quando eles já estão num estágio realmente muito debilitado fisicamente. A mulher independe um pouco disso. As pessoas se sentem mais no direito de controlar, de tomar o controle financeiro, de agredir verbalmente a mulher do que o homem, infelizmente. É um traço que vai além da idade, está diretamente ligado à sociedade machista em que a gente vive. Tem como extrair a velhicidade que a gente chama identidade do velho, da idosa, através desse contato que a senhora tem, que é um contato não muito bom, né, mas é um contato. Tem como a senhora extrair assim uma análise? O que é o idoso, o que é a idosa de Alagoas? É difícil, né? Acho que eu não gosto de colocar pessoas em caixinhas. Cada um é um. Nem generalizar, né? Nem generalizar. Né? Mas, no geral, eles são pessoas extremamente ligados à sua família, mesmo quando a família não é tão ligada a eles, né? E extremamente fragilizados emocionalmente por causa dessa ligação. O fato de existir uma delegacia, que eu me lembro bem, em 2022, eu estava lá na Porta da Senhora, eu fui lá assim. prestar uma abraço. Estávamos Eu tenho lá. uma foto ainda guardada, das duas. O fato de existir uma delegacia que abre as portas para a pessoa idosa, revela avanço social, ou também é um alerta de que o envelhecimento ainda precisa ser protegido e respeitado? A senhora respondeu, mas não avançou na resposta, vamos avançar agora. Ou não existe, as duas coisas. Ou não existe, tem que ser as duas coisas. As duas coisas. Tem que ser as É duas um coisas. avanço estatal, sim, é um reconhecimento do Estado da necessidade dessa atenção especial, mas também é uma demonstração de que a gente não está respeitando nossos idosos como deveríamos. Os casos são crescentes, são muito grandes. A gente, na delegacia, não cuida apenas dos idosos, eu falei isso para você, mas idosos representam 2/3 do nosso movimento. E apenas cresce anualmente o número de denúncias, o número de casos que chegam na delegacia. Então, isso demonstra não só um parte envelhecimento da sociedade, parte envelhecimento da sociedade, parte, espero eu, o tomar ciência dos seus direitos, né? E, ao mesmo tempo, a
consciência também da sociedade, da necessidade, porque às vezes a denúncia chega de um vizinho, chega de alguém que não é exatamente o idoso. Quais as atitudes simples do dia a dia que podem ajudar o idoso, vamos dizer, a se blindar? Que ninguém se blinda de violência, né, de violações, né? Não, ninguém se blinda totalmente de violações. Eu acho que principalmente atenção ao seu meio, manter viva uma rede de apoio dele mesmo, amigos de confiança, não perder contato com as pessoas, não se isolar, ter sempre, perceber com calma ali, até dentro do seu seio familiar, em quem mais você pode confiar, né? E manter-se atualizado com informações dentro do possível, né? Sempre estar atualizado, sempre buscar novas informações, né? Não ceder a conversas tolas. Aí a gente já está entrando no grande problema social hoje, que são os golpes. Não ceder a conversas de estranhos, né? Mas principalmente, manter essa rede de apoio, manter viva a sua vida social, para você ter uma ciência maior do mundo que o cerca. No momento que você se isola, você perde o contato um pouco com a realidade e você começa a achar que aquilo que você está vivendo ali dentro, trancado, é o normal, e nem sempre é, né? Não ter medo de denunciar também é muito importante. É muito difícil para o idoso, muitas vezes, fazer essa denúncia, porque a denúncia envolve um filho, envolve um neto. É muito normal a pessoa chegar lá, olha, meu neto fez isso, pegou tanto meu, não sei o quê, faz o BO, uma semana depois volta, doutora, pelo amor de Deus. Meu neto está sem falar comigo, eu não aguento mais, tire isso, deixe para lá, esse dinheiro não está me fazendo falta, não prejudicou o meu modo de vida. Dê um jeito, eu digo assim, como é que a gente pode dar um jeito? Mas é uma situação que a gente fica entre lá e o cá. Proteger o emocional do idoso ou cumprir a lei, né? A senhora disse aí uma coisa que me deixou muito emocionado, principalmente quando a senhora relatou que ele volta para dizer que meu neto não está falando comigo. Foi denunciado. E às vezes é a única pessoa que mora com ele. Exatamente. Aí como é que ele denuncia essa pessoa? Aí tem a rede, não, mas tem a rede de apoio, e ele vai querer morar num abrigo se ele tem uma casa? Só porque ele não pode morar sozinho? E aí a gente fica entre a lei e a realidade. O ideal, que a gente fala muito aqui no nosso telespectador, o que é o idoso ideal e o que é o idoso real. O idoso ideal, como ela disse ali, ele está rindo, ele não sofre violência, sofre mais, né? Aí diz, não, doutora, não faça nada não, porque ele está deixando de falar comigo. Quer dizer, há uma produção para ele ser aquele idoso que satisfaça as pessoas que moram com ele, que satisfaça a sociedade, ao condomínio, sei lá, o meio comunitário, ao Estado. E aí fica muito, 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 muito difícil você ter um envelhecimento satisfatório. Mas, como a doutora Rebeca disse, se informe. E quando diz informação é ouro, né? É preciso. Ouro. Aí ela trouxe para mim, olha pessoal, que coisa linda, um guia rápido de proteção à pessoa idosa. Se você quiser, você vai lá na delegacia. Eu não vou dizer que vai lá. A doutora Rebeca me disse que é o dia todo cheio, porque a delegacia que elas tomam conta não é só para os idosos. São para vários segmentos. Mas chegando lá, com a atendente da delegacia, lá perto do shopping, né? Diga aí onde é o endereço. Fica no COD, Complexo de Delegacias Especializadas, ali na Gustavo Paivas, na Mangabeiras, entre o posto de combustível do Extra e o viaduto da Mangabeiras. Bem no meio dos dois. Vai lá e chega lá no atendente, aí me dê um guia do idoso, da proteção do idoso. Tem várias informações aqui que a doutora Rebeca mandou fazer com tanto carinho. Escrevi aqui pessoalmente. Eu que fiz todo, só pedi para a diretoria para imprimir. Tem um coração de ouro. O que é crime? Quais são os crimes? Quais são os tipos de crime? Os tipos de golpe. Os tipos de golpe. Aí vem sinais de alerta para identificar um golpe. Isso é muito importante.
E ainda tem, no final, ela estava me dizendo, canais de denúncia e apoio, aonde você vai denunciar. Onde você vai denunciar, mesmo você não querendo denunciar porque seu filho não vai falar com você, mas tem o local. Pelo menos vai lá conversar com ela, que ela pode dar uma dica, o que você pode fazer para... Eu ou algum dos meus policiais, né? Infelizmente eu não consigo atender todo mundo sozinho, mas eu tenho toda uma equipe preparada. Dela, né? A equipe dela pode lhe dar dicas como você fazer resiliência até de um caso. Até ajudando, orientando, com sua experiência de idoso, com sua sabedoria de idoso, educando, fazendo consciência do seu filho e do seu neto. Que às vezes chegam muitos casos lá que sequer são criminais ainda, né? Agora mesmo eu deixei na delegacia uma idosinha que a gente estava conversando com ela, assustado porque disse que os filhos estão tentando conseguir um laudo para interná-la, para curatelá-la, e ela é normal. E ela tem os laudos dela dizendo que é normal. Eu digo assim, olha, tentar lhe levar ao médico para conseguir um laudo não é crime. Se a senhora for curatelada ou institucionalizada contra a sua vontade e sem embasamento médico, aí sim há um crime. A senhora tem que se proteger, a senhora está se protegendo, a senhora está conseguindo os seus laudos, né? A gente vai fazer um boletim mais de fatos atípicos de que há essa tentativa, para qualquer coisa que surja, uma ação de curatela, a senhora já entrar se defendendo. Mas existem esses casos que chegam lá na delegacia e ainda não são crime. São um início de violação, não são crime ainda. A gente só pode fazer orientar, mas essa orientação é dada. Eu digo sempre e às vezes chegam crimes que não são da nossa competência, apesar da vítima ser idosa. Mas o que eu sempre digo aos meus policiais é nunca deixar uma pessoa idosa sair da delegacia sem ser atendido. Ah, não é daqui, mas eu vou fazer o seu BO e vou encaminhar para a delegacia certa e vou lhe dar já o BO pronto. E explicar para a pessoa por que é que não é daqui e para onde ela tem que ir. Mas ela já sai atendida, já sai com boletim de ocorrência. Existe algum caso ou alguma situação, existiu, que mais lhe impactou como delegada? Olha, é difícil escolher uma. É muito difícil escolher uma. As ações em que você vê, em que você consegue mudar a vida do idoso, normalmente são as que mais impactam. Você consegue tirar o agressor de dentro de casa, a pessoa que não só estava agredindo, como estava tolhindo a liberdade financeira, e depois retornar e ver aquele idoso, né, já com um outro familiar do lado, bem cuidado, limpo, sorridente, a casa bem cuidada. Isso sempre impacta, mas isso não aconteceu só uma vez. Nos fale sobre Júnior Violeta. Eu acho que a senhora se desprende aí, você chega delegada aí. A senhora gosta do Júnior Violeta, né? Nos fale sobre o Júnior Violeta. O Júnior Violeta é uma campanha que salva vidas, né? Não porque a gente só investiga nesse mês, mas esse mês ele tira um pouco a violência contra os idosos da invisibilidade. Porque a violência contra os idosos muitas vezes é silenciosa, ela acontece dentro de casa, né? Ninguém vê. Ninguém vê que aquele idoso está sendo pressionado para fazer alguma coisa, né? Faça isso, senão eu vou te colocar no asilo. Isso é horrível, né? Ninguém vê que aquele idoso não está sendo medicado como deveria. Como é que o vizinho, a pessoa da rua vai perceber? Se ele está sozinho, por isso que eu disse, a rede de apoio é muito importante, porque se ele está sozinho, isolado, como é que você vai perceber que ele está sofrendo uma agressão? Mas quando a gente leva isso a público, a gente mostra a importância de prestar atenção aos primeiros sinais de violência. Quais seriam esses? O isolamento, não é? Um incômodo, eu digo assim, gente, a primeira sensação de que está alguma coisa errada, o idoso não percebe, não é um crime, é um incômodo. Não está normal isso aqui, eu não estou gostando. Ele não sabe ainda o que é, mas não está gostando de alguma coisa. Então comece a prestar atenção, fale com outras pessoas sobre o que está acontecendo. Veja se de repente você não está sendo vítima de violência. O Junho Violeta é importante por isso, para tirar da invisibilidade essa violência. As pessoas tomarem conhecimento da importância de estarem atentas, não apenas à pessoa idosa, mas o vizinho da pessoa idosa, o filho da pessoa idosa, mas que não mora com os pais. A gente tem que estar atento. E chama, né, a atenção da mídia, Chama a né? atenção da mídia, tira da invisibilidade. Dos gestores, né?
nos gestores de políticas públicas. Exatamente. Mas a senhora tem um empecilho aí no meio, né? Os jogos e o São João, né? Como é que fica? O ano passado eu fiz até uma indignação com isso. Pois eu fico brincando, dizendo assim, brincando não, né? Na verdade, até chateada. A gente tem, inclusive, uma operação nacional de combate aos crimes de pessoas idosas, nesse Junho Violeta. E o período ativo dela vai ser entre 15 de junho a 29 de junho. 29 de junho, inclusive, feriado aqui. Então, pega exatamente as principais festas juninas. E se é uma data nacional, que, ao se marcar, não se prestou atenção às especificidades regionais. Porque o Nordeste todo praticamente para com São João. O Nordeste todo para, né? São João. Vem ainda a Copa, para piorar um pouquinho, né, esse ano. Mas, normalmente, os anos são ou junho ou outubro, que são 2 meses de combate. Mas outubro, esse ano, tem eleição, impossível. Então, esse ano ficou complicado. Não, e dia realmente. da criança também. Ainda tem dia da criança, né? Mas dia da criança não atrapalha tanto, né? Dia da criança é uma data comemorativa, não é uma festa que pare o país, vamos dizer assim, não, pare a cidade. Mas vai dificultar um pouquinho as ações, principalmente aquelas que a gente faz no interior, porque eu sempre faço algumas ações no interior, mas a gente vai sim fazer as ações, a começar a distribuir esses guias. Né? E pode contar com a gente. Pode contar com a gente. Muito obrigada. Vamos falar sobre golpes de internet. Olha, é autoral um trabalho que eu faço, um projeto que eu tenho, que se chama VIVI, Vigilância de Importunação Virtual ao Idoso. É aqueles anúncios, aquelas brincadeiras de desdém, até o próprio idoso fazendo desdém com ele mesmo, né? Tem uns vídeos que é uma pessoa só com áudio, mas provocando que o idoso seja ranzinza, né? Seja briguento, seja não sei o quê. E a gente combate mesmo, não digo, pode ser o que for, meu amigo, meu familiar, se mostrar um vídeo desse, eu chego lá com a identidade do Vivi, e a gente diz que não faça isso, por isso, é desdém, é menosprezo. É crime, né? Menosprezo a pessoa idosa. Eu não digo crime, porque aí vão dizer, ele está se metendo também no lado do policial e de justiça. Eu falo, entendeu? Não é correto. O outro lado não é correto. Você está ajudando a propagar um preconceito. A vulnerabilidade, o desrespeito. Né? E aí, pronto, aí a gente tem isso, que é uma extensão do nosso Observatório do Idoso em Alagoas. Mas vamos conversar, pode falar. Golpes. Golpes. Hoje em dia realmente é uma das grandes chagas. Né? A maioria aqui em Maceió foi criada a delegacia de estelionato há uns 2 anos atrás. Antes de ser criada, foi feita uma pesquisa, se eu não me engano, o delegado que assumiu disse assim, Rebeca, eu fiz um levantamento e 80% dos BOs de estelionato do Estado são de pessoa idosa. É como a senhora disse, é mais vulnerável. É mais cognitivamente, mais facilmente convencível. Curadoria. Curadoria, porque é muito emocional você ser idoso hoje em dia. E é como a gente estava conversando. E as instituições que têm de ajudar para te dar um senso crítico, potencializar o seu senso crítico, não faz isso. Preferem a linha do assistencialismo, a linha do entretenimento, que a gente fala. Sim, mas eu faço um curso de digitação, letramento de digitação. Letramento de digitação é isso, é só digitar, é só operacionar. E o virtual, e a consciência virtual de você fazer curadoria? Olha, se eu devo pegar, o cara está me oferecendo isso, as manhas, né, que tem os anúncios, né? Olha assim, se estão lhe oferecendo dinheiro fácil demais, não acredite. Primeiro lugar. Se estão lhe pedindo dinheiro pela internet, até dizendo assim, sua filha lhe mandou uma mensagem pedindo dinheiro, pare. Pegue lá no seu celular, deve ter o número dela gravado.
E não ligue daquele número que lhe passou a mensagem, ligue do número que ela está gravada. Nunca transfira dinheiro para ninguém sem falar com essa pessoa, de preferência chamada de vídeo real e do número que você tem anotado, não do número que está te passando mensagem, nunca do número que está te passando mensagem. É o teu advogado que te passou uma mensagem dizendo você ganhou a causa, mas eu preciso de tanto para tirar o dinheiro? Não faça. Não, se alguém te disser que se você não pagar isso agora, hoje, daqui a 1 hora, você perde, é mentira, é golpe. Praticamente não existe esse tipo de contrato. Na justiça não existe. Não existe isso de você não pagou uma causa hoje e amanhã você perdeu todo o seu dinheiro. Não é assim que funciona. Você ganhou a ação, se não pagar hoje perde, é mentira. Né? Então a gente tem que estar muito atento. Não transfira dinheiro sem falar para outra pessoa. Converse com alguém. Se alguém te aborda ou te passa mensagem e não te deixa falar com outras pessoas antes de você transferir o dinheiro, não te deixa pensar, está querendo que tudo seja feito com imediatismo, desconfie na mesma hora. Desconfie na mesma hora. Pare. Não diga a ele, tem certeza que isso é golpe, ou não vou fazer, ou vou falar com outra pessoa. Não diga nada a ele. Vá falar. Está acontecendo isso aqui, o que é que você acha? Procure uma pessoa de sua confiança e fale. Não transfira dinheiro, não dê dinheiro a pessoas na rua. Doutora Rebeca, após a denúncia, como a delegacia trabalha a segurança e a proteção do idoso? Nós até falamos isso. Denunciante. Pronto. Bom, existem 2 tipos de denúncia. Quando a gente fala de denúncia, tanto você pode estar falando da pessoa que vai à delegacia, quanto a pessoa que faz uma denúncia anônima. A denúncia anônima ela é tratada de forma diferente. Tem de haver uma visita, tem de haver uma comprovação mínima de que aquilo ali que está sendo descrito é verdade. Infelizmente, tem muita gente que usa a denúncia anônima até para incomodar o vizinho de que não gosta. Eu já fui por denúncia anônima 5 vezes na casa de uma mesma idosa. Porque os filhos maltratam. Chego lá, está a idosinha, linda, toda arrumada, cheirosa, sentada na varanda, lendo um livro. A maior paz do mundo. Eu, maltratada, a senhora é doida. Se ela viesse para cima de mim, ela levava até 3 tapas. Mais 5 denúncias. Por quê? Isso aqui, minha vizinha querendo encher o saco. A idosa mesmo fala. Então, canal de denúncia, gente, tem que ser levado a sério. A gente tem que saber que está denunciando, por que está denunciando. Porque você está fazendo o quê? Você está empatando trabalho policial, ocupando policiais, que já são poucos, com coisas fúteis, coisas inexistentes. Entendeu? Eu briguei com meu irmão, ele que cuida de minha mãe, eu vou dizer que ele está maltratando, para ele ter que ir para a delegacia, não sei o quê. Gente, eu trabalho, a delegacia, somos comigo 11 pessoas, para cuidar de um mundo de denúncias. Mais de 900 casos a gente tem em andamento. Como é que a gente dá conta de fazer tudo isso se eu ainda tenho que dar conta de denúncia falsa? Então vamos atentar a isso. Vamos respeitar Já filtrem, os canais. né? Já filtrem você mesmo. Filtrem vocês, né? Vamos respeitar os canais de denúncia. A gente não está aqui para servir de revanche, de vingançazinha contra uma pessoa que você tem um problema. Né? A gente está aqui para cuidar de casos criminosos sérios. Doutora Rebeca, infelizmente nosso programa, Nossa Senhora, que programa rico, muitíssimo obrigado. Não eu vou dizer muito obrigado, não. Já pensou? Nossa! Eu não vou dizer a gente muito... nem falou tudo. Não, eu não vou dizer muito obrigado, não. Eu vou dizer Deus lhe pague pelas suas dicas, pelos seus aconselhamentos. Mas assim, esse Deus lhe pague é porque se eu dizer muito obrigado, a senhora não vem mais. Eu digo Deus lhe pague é para a senhora voltar já. Tá bem? Estamos sempre à disposição, Silvestre. Deixa aí as considerações finais. Pronto, as considerações finais são as mais óbvias, na verdade. A pessoa idosa, eu gosto muito de dizer isso, a sociedade muitas vezes olha a pessoa idosa como um subcidadão, quando na verdade ele é um super cidadão. Eu gosto muito de dizer isso. Gostei. Ele tem todos os direitos que tinha antes de se tornar uma pessoa idosa e mais alguns. Ele não perdeu nenhum direito por ter se tornado idoso. Ele ganhou outros, então ele é um super cidadão. E ele assim tem que ser visto por todos nós e assim tratado. A gente tem que se lembrar que todo mundo que tiver sorte vai envelhecer. Né? Então,
antes de maltratar, de descuidar de um idoso, pense como é que você gostaria de ser tratado daqui a 20, 30 anos. Né? A sociedade é medida pelo quanto que ele respeita os idosos, na minha opinião. O respeito à pessoa idosa é uma medida do crescimento da sociedade, do amadurecimento da sociedade. Entendeu? Muito obrigado, doutora Rebeca, pelos seus ensinamentos, pelas suas dicas. E quem quiser rever esse programa e os outros, né, com Pílulas de Saber Viver, é só entrar lá no nosso canal, @Programa Saber Viver 60+, que recebe o mais escrito, e também o canal da TV Assembleia AL. Doutora Rebeca. Obrigada a você pelo espaço. Obrigado a você também por nos acompanhar.